Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast De Cara Comigo. Eu sou Vanessa Henrique e elegi esse mês de fevereiro como um mês que falarei de muitos assuntos referente à coragem. Por que eu escolhi esta palavra? Esta palavra tem me rodeado muito. Eu fiz questão de colocá-la na capa do meu planner anual. Então, se eu pudesse mostrar para você aqui, tá escrito Vanessa Henrique, coragem, embaixo. Mandei fazer no My Planner e personalizei a capa com esta palavra. Quem me tem nos contatos de WhatsApp vê que o meu status está escrito coragem. E por que coragem? Eu acho que essa palavra tem me impactado já faz algum tempo. E muitas vezes é o que eu mais sinto falta em mim. E isso me traz muitos prejuízos. E prejuízos grandes, ou de todos os tamanhos. E, gente, é muito foda você ter muitas ideias, muitos pensamentos, fazer muitas construções internas e ter esta ou aquela dificuldade em colocar isso em prática. É muito foda isso. E eu passo por isso, né? E aí, eu comecei a estudar sobre coragem já faz algum tempo. Mas eu já cheguei a falar nesse podcast que eu sou tipo Dona Aranha, teimosa e desobediente. E eu tenho algumas barreiras que eu luto muito para transpô-las. E a coragem é uma delas. E aí uma autora que tem me ajudado muito desde que eu comecei a estudar isso. Aliás, eu acho que essa palavra meio que caiu no meu colo, na minha cabeça, sei lá onde, depois que eu li o primeiro livro dela, que é a Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. Foi o primeiro livro que eu li dela. E lá ela fala de muitas coisas potentes, muitas coisas. Meu Deus do céu, quem não leu, leia. Brené Brown é uma joia nesse mundo. E eu estou relendo um outro livro dela agora. E eu quero compartilhar com vocês aqui um trecho desse livro. O que eu estou lendo agora também é da Brené Brown. E o título do livro é A Coragem de Ser Você Mesmo. Como conquistar o verdadeiro pertencimento sem abrir mão do que você acredita. Este é o livro, é o título do livro. Foi o primeiro lugar da lista do New York Times por algum tempo. Nem vou me atrever a falar por quanto tempo, porque, enfim. O livro é incrível. E aí eu separei um trecho que a Brené escreveu nesse livro, que está lá na página 22, onde ela conta do encontro que ela teve com a Maya Angelou. Ela vai falando do quanto a Maya Angelou, que todo mundo mais conhece como Angelou, impactou a vida dela com os seus escritos, canções e assim por diante, né? E na página 22 ela descreve esse encontro. E eu quero ler para você ver o quão impactante é. Então, é um trecho, tá? E eu vou abrir aspas. Botas e jeans está ótimo, te empresto uma parte de cima. Ela se afastou para trocar a própria roupa, mas pouco depois deu meia volta e disse: Maya Angelou está aqui, você gostaria de conhecê-la? Visão em túnel, câmera lenta. Isso é demais para mim. Talvez eu esteja morta. Brené? Oi? Gostaria de conhecer a doutora Maya? Eu estava pensando que isso talvez me fizesse perder as estribeiras quando Oprah insistiu. O que acha? Eu pulei da minha cadeira. Sim! Ai, meu Deus, sim!
Oprah me pegou pela mão. Não, detalhe, ela estava com Oprah, tá? Oprah me pegou pela mão enquanto andamos até uma segunda sala verde de frente para aquela onde me arrumaram para o programa. Entramos e a primeira coisa que notei foi uma tela de TV diante de onde a doutora Angelou estava sentada. A imagem do monitor mostrava as duas cadeiras vazias onde Oprah e eu estávamos sentadas. Maya Angelou olhou direto para mim. Olá, doutora Brown, eu estava vendo vocês. Avancei, tomei a mão estendida e disse: é uma honra enorme conhecê-la. Você significa tanto para mim, representa uma parte enorme da minha vida. Ela continuou segurando minha mão e colocou a mão livre em cima da minha. Você está fazendo um trabalho importante. Continue. E continue falando sobre o seu trabalho. Não pare e não deixe ninguém impedi-la. Então eu disse a ela que às vezes nas minhas aulas apago as luzes e toco para a turma uma fita cassete antiga que tenho dela recitando o poema Nossas Avós. Contei a ela que às vezes eu repetia aquela frase: não serei demovida. Ela segurou minhas mãos bem firme, olhou bem nos meus olhos e com uma voz lenta e profunda cantou: como uma árvore plantada à margem do rio, eu não serei demovida. Então ela apertou minhas mãos com força e pediu: não seja demovida, Brené. Era como se ela tivesse empacotado toda a coragem de que eu precisaria para o resto da vida e me entregado bem ali. Raramente recebemos a dádiva de saber que estamos vivendo algo que vai ajudar a nos definir, mas eu soube. O que fazer quando você passou a maior parte da vida mudando para tentar se adequar e de repente Maya Angelou está cantando para você, dizendo para não ser demovida? Você dá um jeito de fincar os malditos pés no solo e é isso que você faz. Vai se dobrar e se esticar e crescer, mas comprometida a não deixar de ser quem você é. Ou, no mínimo, você passa a tentar. Fecho aspas. Aqui tem tanta coisa para refletir, para desdobrar, que é até difícil escolher, né? Olha, às vezes a gente não tem a dimensão do impacto que a gente causa na vida das pessoas ou que as pessoas causam na nossa vida. E é tão bom quando a gente tem a oportunidade de dizer isso para as pessoas, né? De dizer isso para as pessoas. Olha, você fez diferença para mim. Olha, este momento aqui para mim é muito importante. Me impactou verdadeiramente. E foi isso que aconteceu nesse trecho que a Brené conta do encontro dela com a Angelou. Esse poema, Nossas Avós, quem não conhece, conheça. Eu não tô com ele aqui, senão eu lia. Deixa para a próxima. Mas é belíssimo. E ela retira, né, um trecho minúsculo do poema. Não serei demovida. Gente, presta atenção. Eu vou reler aquilo que eu li aqui no finalzinho. As últimas frases aqui. Abre aspas. Raramente recebemos a dádiva de saber que estamos vivendo algo que vai ajudar a nos definir. Mas eu soube. O que fazer quando você passou a maior parte da vida mudando para tentar se adequar e, de repente, Maya Angelou está cantando para você, dizendo para não ser demovida? Você dá um jeito de fincar os malditos pés no solo. É isso que você faz. Vai se dobrar e se esticar e crescer, mas comprometida a não deixar de ser quem você é. Fecho aspas.
eu me reconheci muito aqui nesse trecho. Muito, 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 muito. Dos 44 anos que eu tenho de vida, grande parte deles foi tentando mudar para me adequar. Mas eu também nunca soube a quê. A que eu estava tentando me adequar. Ou a quem. Eu só sei que eu me achava muito inadequada. Pelo meu jeito de pensar, pelo meu jeito de enxergar as coisas, pelo meu jeito de viver, pelo meu jeito de me relacionar com as pessoas. Eu acho tantas coisas tão ridículas. Ridículas com 2 R's no começo, pode? Que vai ficar bem ridículo. Que tem hora que eu falo, mano, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Meu Senhor Jesus. E é como se eu estivesse perdendo tempo, sabe? E ao mesmo tempo é tão difícil construir. Difícil não é. Eu vou trocar a palavra difícil pela palavra complexo e adicionar desafiador. É muito complexo e desafiador você saber quem você é. Eu acho que essa é a minha missão de vida. Que a hora que eu souber quem eu sou, a hora que eu fincar os malditos pés no solo, na hora que eu me comprometer em fazer as coisas sem deixar de ser quem eu sou, mas primeiro eu preciso descobrir quem eu sou, tanta coisa vai mudar, tanta coisa já mudou e quanto ainda não tem pela frente para se transformar. Eu gosto muito de borboletas. Eu tenho uma paixão por borboletas desde pequena, desde criança. E ultimamente tem acontecido coisas engraçadas. Eu tenho visto muitas borboletas. Eu fiz uma viagem agora em janeiro para o sul e lá tem muitas hortênsias na cidade onde eu estava. Muitas hortênsias. E borboletas e hortênsias, tudo a ver, né? E flores e borboletas, tudo a ver. Mas as hortênsias parece que, do jeito que elas estavam ali, parece que elas eram ninhos de borboletas. A coisa mais linda que eu já vi. E a borboleta, ela tem, né, esse significado de transformação. E toda vez que eu andava ali pela cidade, tem muitas hortênsias espalhadas pela cidade inteira. Na verdade, são 2 cidades ali juntinhas e que eu via borboleta eu lembrava disso, da metamorfose, da transformação. E esse ano de 2024 eu me comprometi com uma coisa, com relação à minha pessoa, mais do que tentar entender o que passou. Eu quero ter a coragem de construir memórias novas. Porque o que passou eu preciso entender, sim, e às vezes não, porque tem coisa que nem dá para entender, já passou. Mas construir memórias novas para não ficar sempre repetindo aquela mesma conversa, sabe? Contando a mesma história. Ai, o dia que eu tive isso, que eu tive aquilo, que eu fiz cirurgia disso, que eu fiz cirurgia daquilo, a doença do meu pai, o luto que a gente atravessa com a morte de uma pessoa que a gente ama muito. E aí parece que você fica... Eu tava me sentindo assim no ano passado. O fato de ficar rememorando, trazendo para a memória, trazendo, sabe, fechando os olhos, buscando lá no cérebro as memórias e trazendo para cá, parece que você vai ressentindo aquela dor e aquilo vira um círculo vicioso que meu, é difícil demais de interromper. E vamos andar, né? Vamos andar. Eu me determinei a isso, né? Uma das minhas metas para 2024. Planos. Vamos focar, vamos planejar, vamos organizar esse planejamento, colocar ele em prática e criar memórias novas, né? Meu pai se foi, isso eu não mudo. Tantas coisas se passaram, isso eu não mudo. O passado eu nunca mudo.
E esses dias, aqui em casa, a gente tem umas conversas filosóficas, eu, meu filho e meu marido. E esses dias meu filho usou uma frase que eu achei bárbara. Ele tem 14 anos, mas, mano, eu falo que ele é uma alma que, meu Deus do céu. Ele disse assim, mais ou menos assim, eu não vou conseguir repetir com... Eu até anotei, mas não tá na minha frente agora a anotação. Ele disse uma frase mais ou menos assim, a gente tem que reconhecer o passado, cuidar do presente, porque senão o nosso futuro morre. A gente estava falando sobre planos e foi mais ou menos essa frase que ele usou. Eu fiz assim, caraca, Fê, ele chama Fernando, meu filho. Você arrebentou, né? Mas foi muito legal. E aí eu vou encerrar esse podcast com essa frase, com esta construção de que a gente precisa sim entender o que passou, porque o que passou nos compõe, essa é a nossa história. A gente precisa ser grato e reconhecer isso, é a nossa história. Mas nós precisamos cuidar do presente. Então, se eu planejo as minhas ações do presente e eu as executo dia a dia, passo a passo, sabe? Item a item, eu não deixo meu futuro morrer, né? Porque o futuro é feito disso, daquilo que eu faço no meu presente. Porque o futuro é apenas uma consequência inevitável daquilo que eu estou fazendo agora. E agora eu quero criar memórias incríveis de vivências, experiências, trocas, socializações e desafios, e enfim. Bora pra vida.